Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 27 de julho, a última semana do mês 7. Esse é o Jornal Últimas Notícias com Ednei Paini falando diretamente aqui da capital brasileira do vinho. Bento Gonçalves, a todo o Brasil e todo mundo. Pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias e vamos iniciar ele entendendo a política. Vamos entender como funciona o rumo das eleições 2026 no Rio Grande do Sul. Começamos a falar até na sexta-feira, queria começar aí o templo das convenções partidárias. E a convenção do Partido Democrático Trabalhista, que é o PDT, foi na Casa do Gaúcho, lá na Praça Maurício Sirotsky Sobrinho. E Juliana Brizola foi a escolhida, né? A neta do ex-governador Leonel Brizola. Ela foi vereadora em Porto Alegre em 2008, deputada estadual em 2010 e teve mais 2 oportunidades aí para trabalhar na Assembleia Legislativa. E para ser o vice, ela terá Edgar Preto do PT, do partido do Lula. Na sua proposta, ela quer zerar a fila da saúde. Ela também falou em recuperar a qualidade da saúde na educação. Ouça então o que a postulante ao governo do Rio Grande do Sul falou. Dá uma olhada aí, dá uma ouvida aí. O pontapé aqui é o seguinte, muito diálogo, e o que podem esperar de mim e do Edgar é muito trabalho. É zerar a fila da saúde, né, que é o que mais preocupa os gaúchos e gaúchas. Recuperar a qualidade da nossa educação para que a gente volte a crescer economicamente, socialmente. Eu não acredito em desenvolvimento econômico com uma educação que carrega índices tão baixos aqui no estado. E pensem assim, nós precisamos unir o nosso estado e não dividir ele. Essa foi a Juliana Brizola. Bom, pessoal, minha sinceridade agora. Entra aí aquela questão que estamos abordando tanto aqui no programa, para você prestar atenção o que os postulantes querem. Quanto eles podem fazer pela sua vida? Quanto uma pessoa pode prometer sem ter uma proposta concreta? Então, o Partido dos Trabalhadores terão 40 candidatos a deputado estadual e 21 a deputados federais. Deixa eu te falar, Paulo Pimenta, do PT também, ele vai concorrer ao Senado. Vamos ouvir o que o Paulo Pimenta falou aí. E eu particularmente entendo que para ser um senador do Rio Grande do Sul precisa de 2 coisas. Conhecer o Rio Grande do Sul e conhecer Brasília, para poder ajudar a levar a força do nosso estado para Brasília. Em primeiro lugar, resgatar a educação pública como o principal fator de desenvolvimento do nosso estado. Em segundo lugar, a saúde pública, segurança pública e um grande projeto de desenvolvimento com a prorrogação do não pagamento da dívida do estado para reinvestir esse recurso em infraestrutura do Rio Grande. Bom, deixa eu falar para vocês, ele já quer dar o calote no governo federal e não pagar as contas do Rio Grande do Sul, você ouviu, né? Como vocês podem perceber, todos eles oferecem soluções milagrosas. Veja bem, todos eles que nós apresentamos e o que nós apresentaremos são políticos de longa data. Não são gatinhos manhosos que entraram na política. São pessoas que vêm prometendo coisas desde quando a política é política. Vêm oferecendo soluções práticas sem dizer exatamente de onde eles vão tirar esses recursos para a saúde, para a educação. É bem complicado, né?
Mas seguimos em frente, né? O PDT terá 50 candidatos a deputado estadual e 32 a deputados federais. Os filiados do PCdoB realizaram a sua convenção na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. O Partido Comunista do Brasil terá 2 candidatos deputados federais e 6 deputados estaduais. E a Juliana Brizola, né? Como governo do estado, ela vai apoiar o Lula, né? O PSOL e a Rede de Sustentabilidade também realizaram suas convenções. Terá 21 candidatos a deputado estadual e 23 a deputados federais. Também a Rede apresentou, esse foi o PSOL, a Rede apresentou 2 federal e 2 estadual. Mas o PSOL, Partido Socialista, né? Ele vai apoiar aí a Manuela Dávila. Ela que foi deputada federal, estadual, disputou junto com Haddad a presidência da República. Em outras 3 oportunidades, disputou a prefeitura da capital gaúcha de Porto Alegre. Ou seja, eu também tenho aqui a Manuela, eu também tenho as considerações da Manuela. Dá uma olhada, dá uma ouvida aí. Nós não podemos permitir que o Senado se torne palco da gritaria, do rebaixamento, da falta de educação. O Senado é muito importante. A gente precisa debater lá como nós vamos lidar com a epidemia de adoecimento de brasileiros e brasileiras com as bets, como nós vamos lidar com o vício dos nossos adolescentes em tela, como vamos ser protagonistas do debate sobre emergência climática, que aqui no Rio Grande podemos contribuir para que o Brasil pense a respeito do tema, como vamos debater cuidados, o Sistema Nacional de Cuidados, que atende as nossas mães trabalhadoras. Pessoal, essa mulher ela tem um pensamento bem pra frente. Mas como eu disse pra vocês, entre falar e fazer existe um abismo muito grande, extremamente grande. Preste atenção no que ela fez, o que o seu candidato fez, né? Não só ela, né? De qualquer outro partido. Preste atenção, eu vou votar em tal cara. Puf, o que ele fez? Eu vou votar no Pimenta. Beleza, é o seu voto. Só preste atenção no que ele faz. Há poucos dias atrás ele falou que inaugurou 800 pontes aqui no Rio Grande do Sul, né? Preste atenção se isso é possível, tá? Com 497, sei lá, municípios. É complicado. É complicado. Até vi algumas pontes aí que estavam em estado precário em 40 anos de... que essas pontes existem aqui em municípios do Rio Grande do Sul. E estava na lista dele. Ele apresentou uma lista, né? E essa era uma das pontes. E estava terrível. Fazia 40 anos que ninguém mexia naquela ponte. Era de pau a pique. Então preste atenção no que você vai fazer. Não tô falando que um vai ser melhor que o outro, tá? Eu tô falando que tem que votar no que tá menos mal na foto. Tá aí. O Partido Novo também apresentou a sua convenção e botou 40 candidatos a deputado estadual e 29 a federal. O partido vai apoiar Luciano Zucco ao governo do estado. E para o Senado, né, o Novo indicou Marcel Van Hatten. Marcel é cientista político, foi vereador em dois Irmãos, né, que é a cidade de onde ele vem, e deputado estadual. Veja a declaração como temos que... Vamos ver aqui, Marcelo Van Hatten.
Márcia. O Senado precisa resolver essa crise no Brasil entre os poderes e só se resolve com o impeachment de ministro supremo e melhor escolha de ministros. Eu estou comprometido com isso, assim como também com a devolução do protagonismo no nosso estado do Rio Grande do Sul. Passamos pela pior enchente da história e o governo Lula não nos tratou como deveria e precisamos buscar o nosso espaço em Brasília. Além, claro, de dar um choque de ordem. Chega de tanta criminalidade e corrupção no nosso Brasil. O empreendedor e o trabalhador precisam ser respeitados. Pessoal, esse foi Marcel Van Hatten e, cara, todos eles falam coisas legais. Esse falou uma coisa bem interessante aí, mas eu quero que você procure o seu candidato e pesquise sobre ele. Diz que vai impeachment alguns ministros do Supremo, não por ideologias, mas por eles acharem que eles são deuses e ninguém pode mexer neles. E é mentira. O Senado podia ter feito alguma coisa e, cara, se tu derrubar um dos passarinhos de preto, os outros vão começar a se resguardar. Mas se um cara começa a ganhar muito dinheiro, se um cara começa a usar Patek no pulso, cara, um Patek custa 500 mil, depende do Patek. Philippe Patek é um relógio extremamente caro, talvez um dos mais caros que eu conheça. Cara, é complicado. Um cara que ganha 40 mil por mês comprar um relógio de 500, a sua esposa malcomunada com o Banco Master, com o dono do Banco Master. Então, cara, é muita coisa pra gente ver. É muita coisa na cara. É muita coisa. Então é interessante a gente dar uma ouvida em todos os candidatos e ver quais são as suas coisas boas, o que eles fizeram de bom, o que eles fizeram de ruim. E depois você votar no cara certo, tá? Porque a escolha é nossa. Todos esses nomes indicados, eles ainda não... Eles são pré-candidatos, né, pessoal? Eles têm que ser aprovados pela Justiça Eleitoral ainda. Então essa foi a primeira pincelada que a gente deu sobre as eleições 2026 aqui no Rio Grande do Sul. Vamos falando, se a gente achar alguma pessoa que... Deixa eu te dizer, alguma pessoa que faça alguma coisa ruim, a gente vai falar dela. Se alguma pessoa fizer alguma coisa de bom, a gente também vai falar dela. Não pense porque você é de esquerda ou de direita ou de centrão que você vai escapar. Não, 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 não. Existem pessoas ruins em todos os âmbitos na política, em todas as prateleiras da política, tá? Em todas. Bom, vamos falar de esportes aqui, que hoje o clima tá pesado. Pessoal, o esporte do final de semana foi bem cruel. Foi bem cruel para os torcedores da dupla Grenal. O Grêmio jogou menos que o torcedor queria ver. Menos do que a folha salarial proporciona. O seu treinador, que está aí desde o início do ano, não proporciona uma jogada ensaiada. Vitórias em jogos oficiais, nem me lembro mais, só lá contra o Santos. A última vez ganhou de 3-2. O Grêmio tinha que ontem botar o pé no ferreiro. Aí você vai me dizer, mas o cara que mais trabalhou do outro lado foi o goleiro. Sim, o goleiro foi bem. Sim. Sabe como nós falávamos quando nós errávamos muito? Botar o pé no ferreiro para ir calibrar o pé. TT e Vila Sante fizeram a coisa certa.
mas deviam calibrar a cabeça e o pé. Mérito do goleiro adversário. Mas a questão é que o esquema de jogo de Luis Castro não aconteceu, não deu certo ainda. A lateral, Pavon, errou 1, 2, 3, tinha que sacar fora. 4, 5, 10, 20. No começo até deu resquícios dele achar que a fatia do bolo dele era na ponta direita, no 7, da camisa 7. É que eu usava a camisa 7. Renato Portaluppi usava a camisa 7. Mas nas partidas mais recentes até me deu medo da criança. Ele não acerta mais um chute, um passe. Nós tínhamos até um lateral há um bom tempo atrás, agora ele está treinando o sub-20, né? Que ele também não sabia cruzar. E assim, ó, tem que trocar atleta, porque a tabela tá mostrando que a pontuação de segunda divisão. Sim, o Tricolor ultrapassou o Internacional. Mas aí tem uma situação bem mais complicada do que isso. Na partida de ontem, o Tricolor também teve algumas situações boas. Como Marlon, né? Ele voltou como titular. O cabo-verdiano Giovanni Cabral entrou em campo. Diego Caito, né? Que veio do Goiás, entrou e fez o gol gremista. São inúmeras as situações boas. Mas para o torcedor comemorar, o Grêmio tem que ganhar. Na quinta, o Grêmio vai enfrentar o resquício da repescagem na Sul-Americana. Depois tem jogo de ida e volta com o Mirassol. São situações que a direção tem que declarar ao treinador, deixar o palavreado bem claro, que para se comemorar tem que ter vitórias. Luis Castro, na entrevista, disse que foi injusto o empate. Eu penso que não. Eu penso que não foi injusto o empate. Faltou competência para ganhar a partida. Em casa, na frente do seu torcedor, veio a equipe que dentro de campo não deu resposta. Hoje desembarca em Porto Alegre um croata, que pode ser o novo reforço do Grêmio, o Filipe Krovinovski. Krovinovic. É bem difícil falar o nome dos croatas aí. E Filipe é com P mudo. Krovinovic. Ele foi comandado por Luis Castro em Portugal. Então Luis Castro disse: olha, o homem tá solto, livre, leve e solto na área aí. Vamos chutar a bola para dentro do gol do Grêmio. Bom, do Internacional a mesma coisa, né? O treinador tá aí para observar e resolver os problemas. Não, por isso que eles ganham rios de dinheiro. Porque ele não toma uma das atitudes mais louváveis do futebol. Sim, ele não estava presente nessa semana, mas os problemas pessoais são de outras vezes. Não mudou, sempre os mesmos problemas. Depois que renovaram com Alan Patrick, parece que ele desandou na maionese. O Curitiba fez 2 gols na equipe colorada, fez o que quis. Depois da desatenção dos zagueiros. Opa, sim, uma situação que tem que ser corrigida, pois agora tem o Flamengo, quarta, 19h30. Depois tem quem? Depois tem jogo de volta, acho que é com o Corinthians. Depois tem Palmeiras. Não é uma vida fácil. Mas quem te disse que ia ser fácil? Para este confronto, o Colorado vai ter o reforço Caleb, que será apresentado de forma oficial hoje. Tomara que dê uma resposta ao Internacional, que está precisando. Esse foi o bloco político, que não era político, né? O bloco esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias, que tem um oferecimento de Natal Fitness.
Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, no nosso bloco esportivo, a gente tem um oferecimento de Natal Fitness. Bom, deixa eu te mostrar aqui, veja as imagens de ontem. Aqui, ó, tá bem grande, eu vou voltar aqui. Isso aqui, ó, tá bem grande, a gente vai diminuir ela um pouquinho. Ali, ó, dá uma olhada aí, as imagens da procissão motorizada em honra a São Cristóvão, Dia do Motorista, aqui na capital do vinho, que iniciou às 8 horas da manhã com a alvorada festiva e saída da procissão em frente à igreja de São Roque, no bairro São Roque, e o cortejo percorreu as principais ruas da cidade e a chegada aí foi em frente à igreja São Cristóvão, no bairro Vila Nova, onde ocorreu a bênção dos motoristas e dos veículos, né? E às 10 horas aconteceu a missa festiva aí em honra a São Cristóvão. Bem legal, né? Bom, o Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou um prognóstico meteorológico e emitiu um alerta para ocorrências de temporais em diversas regiões do estado. Hoje e quarta-feira, dia 29, a previsão é de tempestades isoladas com possibilidades de queda de granizo, rajadas e fortes ventos, né? Chuva de intensidade moderada a forte nas regiões Nordeste, Norte, Vales, Serra, aqui a Serra também está no meio, Costa Doce e Litoral Norte. Entre hoje e amanhã, o cenário se agrava com riscos de tempestades severas, acompanhadas de granizo que podem atingir grande tamanho, rajadas de ventos superiores a 90 km por hora, chuva intensa e volumosa. As áreas mais afetadas devem ser Oeste, Missões, Campanha, Centro, Costa Doce, Serra e Litoral. A Defesa Civil também alerta para possibilidades de ocorrências de tornados. Tornados, pessoal. Nas regiões de alerta, os acumulados de chuva podem ultrapassar os 100 milímetros em apenas 12 horas. Que é isso, hein? Principalmente na terça, amanhã, podendo superar 200 milímetros no período de 48 horas. Eu hoje, no final do jornal, deixei uma imagem aí que você está vendo para dar uma notícia boa. E a gente tem essa notícia para antes da notícia boa. Bom, novas tempestades podem ser acompanhadas de ventos fortes, granizo, chuva intensa aqui na Serra Gaúcha. A Defesa Civil ressalta que ainda há incertezas quanto a possibilidades exatas da faixa de maior intensidade de chuvas previstas para amanhã. Então, sei lá, tomara que não seja por aqui, né? Mas sempre em algum lugar vai fazer algum estrago. Bom, a Defesa Civil orienta a população a acompanhar as atualizações dos avisos meteorológicos adotando medidas preventivas nas áreas de risco. Que coisa, hein, pessoal? Que coisa! Bom, vamos passar para o bloco da Harmony e voltamos daqui a pouquinho. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais.
Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness é o que nos tem dado apoio aqui no Jornal Últimas Notícias. Bom, temos uma notícia agora que não chegou com bons olhos à população de Bento Gonçalves. Algumas pessoas, todas as pessoas que eu vi falarem sobre o assunto, ninguém gostou da notícia que eu vou dar agora para vocês. Ninguém. Tem um portal de notícias chamado NB Notícias aqui de Bento Gonçalves que deu essa notícia que eu vou dar agora para vocês. E, cara, vocês têm que ver os comentários que tem essa notícia aqui. Muita gente, todos achando ruim. Eu não vi um comentário positivo a esse respeito. Deixa eu falar para vocês, depois a gente volta de novo à conotação que nem estava no script isso que eu estou falando para vocês. Mas é verdade, a gente tem um parceiro do NB Notícias que tem um portal de notícias, no Face, e, cara, muita gente comenta. Nosso aqui não dá para comentar, né? Pelo menos política e futebol não dá para comentar. Para as pessoas comentarem, porque sempre vão ter pessoas contras e pessoas a favores. Mas, deixa eu falar aí, já tô que nem aquele cara da TV, né? Bom, Bento Gonçalves com novo prefeito. O presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Anderson Zanella, assume hoje como prefeito em Bento Gonçalves. Ele ficará no cargo por 2 dias, durante um pequeno hiato do prefeito Amarildo Lucatelli. O anúncio ainda foi feito na sexta-feira, dia 24. Amarildo Lucatelli solicitou 2 dias de férias para lidar com assuntos particulares. Ele retorna na quarta-feira, dia 27, ao comando do município. Anderson Zanella assume como prefeito interino pela segunda vez. Pela segunda vez nesse mandato. A primeira foi quando saíram de férias o então prefeito Diogo Siqueira e o vice Amarildo. Com isso, Zanella passa a presidência da Câmara para o seu vice, o vereador Tiago Fabres, que irá comandar a sessão ordinária do Legislativo de hoje. Ele reassume a presidência da Câmara na quarta-feira, dia 29. Mas teve uma repercussão negativa ele assumir, porque na realidade ele é presidente da Câmara. E o presidente da Câmara, para ele botar coisas em pauta, assuntos em pauta, é que nem os deputados, é que nem os senadores. Para eles botarem um assunto em pauta, o presidente da Câmara tem que dar o aval. Ele pode sentar em cima de requerimentos e nunca pôr a discussão. Então, cara, muita coisa pode acontecer durante esses 2 dias aí. Mas vamos ficar de olho, né? Qualquer coisa a gente mostra para vocês aqui. A 34ª edição do Fest Queijo chegou ao fim ontem. Atingiu um recorde. Deixa eu ver se eu acho aqui o Fest Queijo. Olha aqui, ó, quanta gente tinha lá. Ao longo de 5 finais de semana, o Centro de Cultura Mãe de Deus e Carlos Barbosa recebeu 38.800 visitantes vindos de mais de 700 municípios e 12 estados brasileiros. A edição deste ano reuniu 19 expositores que apresentaram mais de 50 variedades de queijos, vinhos, espumantes e pratos típicos. O volume de consumo impressionou. Foram degustados mais de 10 mil quilos de queijo, 2.700 quilos de frios, 7 mil doces, acompanhados de 27 mil garrafas de espumante, 11 mil garrafas de vinho. As novidades da estrutura externa também impulsionaram os resultados do festival. A Piazza Fest Queijo, instalada na Rua Coberta, somou mais de 11.500 pedidos de operações gastronômicas. O Mercato Fest Queijo, com 30 expositores de diversos segmentos,
da economia criativa movimentou 1,3 milhão em vendas diretas. A edição de 2027 e o 35º Fast Queijo será realizado entre os dias 25 de junho e 5 de julho. É legal, né? Eu vou tirar da frente a minha imagem. Você já percebeu, né, que é aquela nova ponte do Rio das Antas que chega até a ponte Ernesto Dornelles. Bom, a imagem de fundo é do Departamento de Infraestrutura e Transportes, que é o DENIT. Ele informou que a partir deste sábado, desse final de semana, passou a operar em tráfego liberado 24 horas por dia no trecho entre Bento e Veranópolis, na Serra do Rio das Antas. Ah, quanto tempo pra gente falar uma notícia dessas, né? 24 horas operando, de noite e de dia. A liberação integral foi antecipada após a conclusão das obras de pavimentação e sinalização no viaduto localizado no 192, no quilômetro 192. Além de ajustes operacionais realizados na frente de trabalho, a medida busca ampliar a mobilidade da população, garantir uma alternativa segura para o deslocamento da região, que ainda enfrenta os impactos das fortes chuvas e restrições em outras ligações viárias. Mesmo com a liberação total do horário de circulação, as obras de reconstrução da rodovia continuam. Por isso, durante o dia, alguns pontos seguirão operando no sistema Pare e Siga. O DENIT orienta os motoristas a respeitarem a sinalização e as instruções das equipes que atuam na rodovia. O órgão também informa que seguirá monitorando as condições da 470 para garantir a segurança dos usuários. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando por aqui a edição de hoje, da última semana de julho de 2026. Amanhã nós voltaremos com mais informações para vocês. Até lá. Valeu, tchau.